Fala, gente, esse é o Sports Insights, programa já tradicional do YouTube, do LinkedIn, do Orkut, os Sports Insights do talk show maravilhoso, sempre às 19 horas, inclusive agora 19 horas e 35 dessa segunda-feira, a partir das 7 da noite da segunda-feira. Era para começar às 19 horas, mas um dos nossos convidados, sempre atribulado com as suas missões, com as suas programações, com os seus vídeos, com o seu tudo, não pôde entrar. Então, como ele não pôde entrar, eu também não o conheço, ninguém o conhece, tanto é que nem tem sobrenome, quer dizer, tem nome e sobrenome, mas ele usa outro e ele é o Fred. Então, eu vou passar a bola para você, o Fernando Fleury, até porque o nosso outro convidado tem um sobrenome maravilhoso, eu acho, pelo menos, de um grande cantautor italiano, o Gianni Morandi, e tem um primeiro nome que é muito bom, que eu não vou nem falar porque tem muitos Ys, muitos As, muitos acentos, é difícil de falar. E aí, quando você vai ver, aqui é muito chique, normalmente é vice-presidente para a América Latina para cá, e quando tem um CEO, a gente tem que ter respeito. Quer dizer, o CEO de quase todos, porque no seu caso, Fernando Fleury, boa noite, não vou nem falar de respeito. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Sports Insights. Boa noite, Mauro. Tudo bem com você? Sempre um prazer estar aqui com você. Um prazer, um dever. Isso é mentira, né? É, o dever, vai. Enfim, tudo bem. Isso é mentira. Mas é verdade, hoje a gente vai ter dois convidados, mas a gente vai começar com um só, que é o Dayan. O Dayan que tem uma história longa aí no futebol, né, Dayan? A gente estava conversando aqui, já são alguns aninhos, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou chutar a bola para você e deixar você contar como você começou, se apresentar para o pessoal, para a gente daí poder trocar, fazer essas tabelinhas. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado, pessoal da D360, Murilo, Rodrigo, meus amigos aí, pelo convite. Lisonjeado aqui de estar participando nesse grande encontro de craques aqui, né? Mauro, sou fã, obrigado pela excelente apresentação. Vou lembrar aqui um dia que eu fui no evento dos craques do tricampeonato lá no Museu do Futebol. Eu estava acompanhando. Você lembra daquilo? Inesquecível, das grandes noites da minha vida, não só da minha carreira, daí. Pois é, eu estava acompanhando o Carlos Alberto Torres aquele dia. Pô, tava junto com ele. Só isso. Só isso. Então, assim, capita do meu lado chorando quando você fazia a apresentação do evento. Acho que foi um dos melhores eventos que eu já fui da minha vida também. Então, assim, aquilo me marcou de um jeito, Mauro. Um prazer enorme estar aqui agora nisso, entendeu? Falando contigo. E, Fernando, obrigado pela presença, pela apresentação. A gente já bateu uma prévia aqui antes, né? E foi boa. Já temos coisa para falar depois, né? Então... já temos. Então já começamos bem. O Mauro, durante o programa, vai te pedir patrocínio, fica tranquilo. Um pouquinho tal, não, mas aquilo lá ela lembrou, foi em 2009 no museu, foi a Associação dos Campeões Mundiais de Futebol, aliás, um ótimo entrevistado, Marcelo Izar Neves, filho do Gilmar dos Santos Neves, e foi muito gostoso e foi muito emocionante, porque é um evento para os pentacampeões, o lançamento das camisas da atleta que eu tive a honra de apresentar, e aí foi muito gostoso, porque assim, o pessoal, eles vieram falar, ficaram muito emocionados com o papo, com a apresentação, eu falei, pô, você lembra, porque realmente eu lembro mesmo, todos os campeões do mundo, 58 até 2002, eu sei, alguns, se bobear, até a numeração eu lembro de cada Copa, tá? Eu falei, pô, como é que você sabe? Não, como é que eu sabe? Não, deveria ser matéria da escola, a gente saber os campeões, cara, porque o Brasil, pentacampeão, é o nosso melhor produto de exportação junto com música, já foi jogador, já foi uma música melhor, é exatamente tudo aquilo, eu repito, há 30 anos jornalista esportivo, porque eu sou apaixonado pelo Palmeiras há 53 e, claro, pela seleção, a maior seleção de todas que é a brasileira. Não. Exatamente. Mas conta um pouquinho para nós, Dayan, de você, da LX e até um pouco. Você tem história antes da LX, né? Tem bastante coisa. Mas eu já estou nesse mercado já tem cerca de 15 anos, né? Minha experiência começou com os esportes olímpicos. Trabalhei com muita gente da natação, trabalhei com esportes de aventura, corrida de aventura, como triatlon. Sempre na parte de gestão de negócios e imagens de atleta. Então, isso já vem aí desde 2005, mais ou menos. A partir de 2010, eu tive aí o prazer de ter desenvolvido um projeto que foi pioneiro no mundo do futebol. Foi um projeto de convergência digital para o Neymar, onde a gente fez a integração de todas as plataformas digitais para o Neymar. Foi o primeiro trabalho onde a gente entregou
a API de Facebook e de Twitter dentro de um website, junto com a API do YouTube também, e a gente acabou criando uma plataforma de mídia para um atleta. E foi engraçado que a gente fez uma coletiva de imprensa em 2010 para lançar a plataforma do Neymar, a marca do Neymar, né, e o site do Neymar. E nós tivemos ali cerca de 500 mil de acessos em um dia, o site caiu, foi uma coisa absurda. E eu tô falando isso porque tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Porque de lá para cá eu fui entendendo muito o comportamento de redes sociais. Nesse histórico todo aí eu já trabalhei com o Marcelo, com o William, com o Lucas Moura, com vários outros jogadores nessa parte de desenvolvimento de negócios, né? Dentro do mundo digital. E em 2015 eu abri a LX, eu fundei a LX com o objetivo de adquirir o direito, né, de comercialização das plataformas digitais dos atletas brasileiros, que era uma coisa que ninguém estava olhando como business, né? Então, eu via lá aquela audiência absurda, a gente fazia campanhas com alguns atletas e uma audiência enorme e ninguém estava comercializando aquilo. As agências só estavam olhando sempre para offline. Eu falei, cara, tá bom, já que ninguém quer vender offline, dá aqui que eu vendo digital e vamos embora, né? Eu comecei a criar ações junto com os atletas da seleção brasileira e isso foi dando sempre muito resultado. E a partir daí, o que aconteceu? Eu percebi que o conteúdo era a chave do sucesso. Porque quanto fosse melhor o conteúdo, maior seria o engajamento, maior seria o retorno, a audiência e o alcance, maior seria o meu poder de comercialização daquilo como agência. Então, eu comecei a pegar todos os direitos dos atletas e transformar aquilo num produto, né? Então, eu pegava, embalava e ia para uma marca e falava, olha, a gente tem um atleta tal. Ao invés de você investir milhões na aquisição do direito de uso de imagem dele e ainda ter que gastar uma cacetada de dinheiro para produzir a campanha que vai para o ar na TV, por que você não utiliza o próprio endosso do atleta, as mídias digitais dele, você não tem um custo de produção muito alto, seu custo cai absurdamente e você vai ter o mesmo resultado de vendas. E aí esse modelo de pensamento começou a dar muito certo, a gente teve resultados muito positivos, e isso fez com que eu investisse na criação da LX Play, que foi a abertura da nossa produtora. Foi a primeira produtora aqui no Brasil especializada a produzir conteúdo para o esporte em alta qualidade. Então, nós começamos a nos especializar em criar documentários, séries e conteúdos de bastidores relacionados com os atletas, né? E aí vem a criação da série 12 com o Marcelo, o documentário do William, todos os materiais para DAZN, a série de Copa do Mundo. A gente foi a primeira empresa a cobrir uma Copa do Mundo através do olhar de um atleta. A gente acompanhou o Marcelo e o William para a criação de uma série de 5 episódios mostrando toda a reação deles em treinamento, pré-jogo, pós-jogo e tudo que aconteceu na Copa da Rússia. E hoje, a gente já atende aí a Turner, a ESPN, a DAZN, o YouTube nos Estados Unidos, o YouTube Space. E agora a gente acabou de lançar o Bravo, que foi a nossa maior produção até agora. E foi um grande sucesso, foi ao ar na ESPN, está disponível no YouTube. E que, inclusive, o nosso grande amigo Fred aqui foi o cara que deu o pontapé inicial. O Fred, esse cara que tá aí na tela aí, sabe? Eu já vi esse cara em algum lugar, aliás, eu vi esse cara em todos os lugares. Mas eu quero dizer uma coisa, agora porque o Messi tirou a barba, ele botou a barba do Messi. Ele não gosta do Cristiano, ele gosta do Messi, nem do Fred. Esse cara que entrou agora, a gente está na dúvida se ele é mais multiplataforma que você, Mauro. Eu não tenho dúvida. E falo sempre, vou aproveitar antes dele falar, é uma das grandes honras, não como profissional, mas como pessoa, ter participado de um quadro que ele gravou para um querido amigo em comum, lá na Fox, eu estava na Fox Sports ainda, né? Eu não vou dizer qual é o quadro, porque nem ele sabia o nome do quadro dele, ele foi gravar um quadro, ele começou a gravação errando o nome do quadro. Você já viu um cara que começa gravando o primeiro quadro errando o nome do quadro? Né? Pelo menos ele acertou o meu nome. Mas você sabia que eu tinha um professor que ele falava que o aluno que soubesse o nome, ele já dava 1 ponto para não zerar, porque saber o nome era...
Então, mas eu tinha, quando eu dava aula na feira de jornalismo, a matéria que eu dava era técnicas de entrevista, reportagem, pesquisa e jornalismo 1 e 2. Quem soubesse o nome da matéria já ganhava meio ponto, olha o tamanho da matéria. Mas esse cara que vai entrar aí, logo depois que eu gravei, gostei muito, muito simpático, muito talentoso, embora eu não soubesse o nome do próprio quadro que ele estava fazendo e tal. Aí logo depois teve uma reunião lá com a chefia, falou, pô, precisamos de gente aí do... Nem se falava, acho que digital, né? A gente precisa de caras novos. Eu falei, olha, eu conheci um moleque muito bom e tal. Aí mandei o link depois, quando eu estava editado. Nem aí, né? Aí depois converso com o amigo, pô, tem uma ideia, depois de uns meses, mandei de novo, lembra aquele cara? Esse cara tá melhor agora. Aí depois eu tinha saído da emissora, contrataram ele e o tal do Bolívia, né, para fazer um programa bem legal, né? Aí contrataram, né, uma puta grana, até por isso que eu não podia, eles me pagavam mais, tive que ir para ter esse esporte interativo. Aí eu só copiei os e-mails, falando, lembra? O cara que vocês iam comprar baratinho, agora tem que pagar bem carinho e bem feito para você, chupa, porque esse cara é fantástico. Agora já falei tudo, enfim, fala aí, Fernando Freire, fala do cara, é que na verdade Bela não é isso, apresentação. né? É uma baita contratação. Mas depois dessa apresentação do Dayan, que foi uma senhora apresentação, viu, Dayan? Obrigado. A gente vai chutar a bola para esse homem multiplataforma aí, né, Fred? Bem-vindo ao nosso talk show. É um super prazer ter você aí. A gravação deu certo do programa? Deu certo, gente. Desculpa, já entro pedindo desculpa. A gente estava gravando um conteúdo para o Desimpedidos, acabou atrasando um pouco. Então, boa noite, Fernando. Boa noite, Mauro. Boa noite, Dayan. Prazer falar com vocês novamente. O Fernando é a primeira vez, né? O Mauro e o Dayan, a gente já nos encontramos algumas vezes, já tive essa felicidade. Prazer participar com vocês aí. E, Mauro, eu conto essa história para várias pessoas também. É uma honra ter um dos meus primeiros entrevistados profissionalmente ter sido você, que sempre foi muito carinhoso, muito atencioso. Aprendi muito aquele dia, inclusive o nome do meu próprio quadro, que eu cheguei de petecando, e era Toque Me Voe. Aí depois você mesmo me corrigiu, achei maravilhoso, achei lindo. E mesmo errando de cara o nome do programa, você teve uma paciência incrível. E eu lembro que você me indicou lá na Fox. Não deu certo, aconteceu mais pra frente, mas não foi por essa grana aí, não. Ou meu empresário, que eu nem sei, tá, ele levou um por fora aí, mas... Muito bom, muito bom. Mas legal, super bem-vindo aí, Fred. Parabéns aí por tudo que você tem construído, fazendo. A gente vai ter um longo papo aí com você, com o Dayan. E aí eu já queria começar fazendo uma pergunta para dois, né? Para os dois, na verdade, que não dá para fugir. A ideia aqui é a gente falar de influenciadores, dessa questão de relacionamento que vocês estão criando, mas vocês dois, né, tanto o Dayan quanto você, acabaram de produzir 2 séries fantásticas, né? Um com a série da Bravo e você com a sua série no Magnus, né? Jogando futebol, se tornando um jogador profissional. Hoje eu estava até aqui assistindo relembrando os capítulos que eu já não lembrava mais. E realmente eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre essa construção de geração de conteúdo, né? Até a gente teve um programa recentemente onde a gente estava conversando com alguns profissionais, alguns programas, na verdade, onde a gente tem falado que os times de futebol agora, eles talvez tenham que se ver muito mais como criadores de conteúdo do que com times de futebol, como times de futebol, né? E vocês dois aí estão surfando na onda dessa criação de conteúdo. Conta um pouquinho pra gente aí, Fred. Não sei nem se é surfando na onda, eu acho que nós somos a onda. Então, nós criamos esse conteúdo. Eu tive a felicidade de participar do Vai Pra Cima Fred, de dar o pontapé inicial do Projeto Bravo, que é muito legal, aproveitar até aqui o momento para parabenizar o Dayan, todo mundo do Grupo LX, que eu estava assistindo minha série porque eu tinha que trabalhar nela, né? Tinha que melhorar, mas acompanhei também o Bravo e queria parabenizar, porque realmente são 2 conteúdos que mexem com o sonho, né, da maioria dos garotos aqui do Brasil, e eu acho que a gente conseguiu mostrar com maestria, que são as dificuldades, que são os perrengues, que são os desafios que você tem que passar, e fico feliz de sermos quase que precursores nesse ramo, porque, que nem, por exemplo, o Bravo, ele estava disponível na ESPN, então tinha tal hora, tal dia, eu tinha que estar na frente da TV, senão eu perdia. Depois foi pro YouTube, aí eu fiquei feliz. Então, legal que o Grupo LX também fez um conteúdo que é multiplataforma, que aí dá para assistir depois no YouTube também, assim como Vai Pra Cima Fred. Legal. E isso que o Fred falou é bem legal, porque assim,
Eu acho que, primeiro, essa questão do conteúdo não é o conteúdo em si, é a emoção que você passa, sabe? É a realidade da emoção. Então, assim, tanto o Bravo quanto a Vai Pra Cima, Vai Pra Cima, né, Fred? Isso. E tanto o Bravo quanto o Vai Pra Cima, eles mostraram bastidores de sonhos, né? Quem conhece o Fred tá cansado de ouvir ele falar nas redes dele que, porra, o sonho dele era ser jogador de futebol, que ele queria ter sido profissional, que ele joga bola bem, ele tem talento, ele tem toda a habilidade disso. E acompanhar a série dele também foi uma outra perspectiva, né? Foi uma perspectiva diferente, foi uma perspectiva de mostrar também que, tipo, não interessa onde você tá no momento da tua vida, você vai lá e você consegue fazer alguma coisa, né? E eu acho que isso tem muita semelhança com o Bravo, porque o Bravo eram meninos de 16 a 19 anos, né? E a gente estava tentando mostrar para o mundo que, cara, tem muito talento no Brasil. Então, assim, que nem o Fred falou, realmente, nós somos a onda, porque a gente está tentando, de uma maneira ou de outra, construir a credibilidade do futebol brasileiro de novo, né? Trazer isso para para um público que consome um conteúdo diferente. Eu acho que, tanto no caso do Bravo quanto no Vai Pra Cima, o maior acerto foi a gente saber falar a linguagem de quem está assistindo, entendeu? Que eu acho que é o grande diferencial. Legal. E nesse bate-papo que, né, de você falar essa linguagem do teu público, né, tanto você, Fred, quanto o Dayan, uma das questões que eu imagino que vocês tenham bastante preocupação, e é um foco muito forte aqui do nosso programa, é essa relação que vocês têm que ter, não só com o teu público, mas com as marcas, né? Afinal, você ali estava representando, vocês estão representando também os seus clientes, né? No caso do Fred, que estava ainda com a Magnus e todos os outros patrocinadores. A Magnus é um grande time, mas também é um produtor de ração, né? Então tem tudo aquilo que está junto. Como é que vocês veem essa relação de vocês com as marcas, né? Como produto, né? Como vocês podem influenciar todo mundo que está vindo atrás de vocês aí nessa onda que vocês estão construindo? Como é que é essa relação de vocês, e no teu caso dos seus atletas, né? Como esses atletas vão se relacionando com essas marcas patrocinadoras? Eu acho que a ideia da construção do Bravo, ela não é a gente ficar refém das marcas, que tem acontecido muito no mundo digital, né? Uhum. Mas a gente criar um produto onde as marcas olhem para aquilo e falam: olha, eu quero me apropriar disso, entendeu? Elas têm que entender que o produto que a gente está criando não pode ser mudado, entendeu? O produto é aquele, o Bravo é aquele, e se a marca tem identidade com aquilo, a gente vai alinhar para conversar e fazer o que for melhor para ela. Então, por exemplo, a gente teve a participação da Puma, né, do nosso grande amigo Cadu. Uhum. A Puma esteve presente com chuteira, com bola, com material esportivo, com colete. Mas, além disso, a Puma teve presente com um round de descompressão lá durante o Bravo, que foi a sensação do negócio, né? Por quê? Porque os meninos iam lá jogar o fute-mesa todo santo dia. Então, a fute-mesa da Puma virou a grande sensação do Bravo. Por quê? Porque eles foram bater bola com o Zé Roberto e o Zé tomou uma de 0 e teve que passar embaixo da mesa. E tá gravado, né? E isso foi pro ar no episódio, né? Quer uma ativação mais real que essa? De que um menino de 16 anos dando lá um baile num dos caras mais tradicionais aí do futebol nos últimos anos, né? De todos os anos, no caso do Zé Roberto, todos os anos, né? Né? Na verdade, ele já deve estar... Então, assim, esse tipo de conteúdo que é o que a gente quer entender, que como vai ter relevância para uma marca, né? Como que a gente utiliza o futebol e o que a gente está produzindo para exatamente trazer situações que tenham relevância. Por exemplo, a Panini foi um dos nossos parceiros lá. A Panini estava lançando o álbum da La Liga logo após o término do Bravo. Então, eles fizeram um lançamento lá, né? Os meninos ganharam lá o álbum, teve ativação, branded content de figurinha e mais uma outra série de ativações, entendeu? Mas se você assistiu o Bravo como um todo, o nosso trabalho de marca é para fortalecer a marca Bravo, é para fortalecer o branding que a gente está criando, e o Bravo ele tem que ser a força disso, porque se o Bravo se tornar mais forte, as marcas que se associarem
vão ter uma lembrança muito maior também, né? Então, o trabalho de branding que a gente está fazendo, ele é totalmente focado para que, primeiro, a lembrança de marca seja mais forte para o Bravo. Agora, o Dayan, em cima disso também o Fred pode falar também, já é um lugar comum, embora no fundo tudo seja ainda muito rápido, que o que é sucesso, por exemplo, o digital não necessariamente é na televisão e vice-versa, e você tem esse poder de adaptação, o Fred é um belíssimo exemplo, e não só na área do esporte, não só na área do entretenimento em várias áreas. No seu caso, Dayan, você fala, cara, é digital, tá, mas esse digital de repente é pro Originals, é pro YouTube, agora é pro Facebook, é pro Twitch, de repente é pra TV convencional. Eu me sinto mais velho que o Zé Roberto quando eu falo TV convencional, eu me sinto, sei lá, Direito de Nascer, TV Tupi, TV Celso, mas enfim, é o que somos. Tem assim, digamos, tem um foco ou depende do que for para vender, do que for para apresentar, é caso a caso? Não, depende da qualidade. Depende do conteúdo que a gente vai mostrar, entendeu? Perfeito. Se a história ela tiver um grande índice de exclusividade, de histórias não contadas, a nossa procura vai ser pelo parceiro que vai entregar a maior audiência possível. Perfeito. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. Não. Perfeito. E você, Cu, vai para cima, Fred, como é que você vê tudo isso? Eu concordo fidedignamente com o nosso querido Dayan, porque concordo em gênero, número e grau, porque esse sempre foi um dos lemas do Desimpedidos, né? O primeiro era sempre falar de futebol de uma maneira descontraída, mas sempre ter esse branded content, né? Que é o conteúdo orgânico ali, da gente não ter que mexer no nosso conteúdo, não ter que mexer no nosso jeito de se comunicar, mas contar com os parceiros, visar sempre parceiros que abraçassem os nossos projetos. E vai para cima, Fred, a gente contou com um dos parceiros também, que foi a Netshoes. Algumas outras marcas chegaram a demonstrar um interesse, nós também fomos atrás de algumas outras marcas, mas talvez interferisse muito no conteúdo, e esse era de fato a nossa maior preocupação, assim, porque o YouTube que chegou a nos procurar foi um casamento que deu muito certo, né, na plataforma de Originals, e a partir desse momento principalmente a minha preocupação era fazer um conteúdo real. Porque eu sou fã de futebol e sempre assisti série de futebol, sempre assisti filme, sempre assisti publicidade de futebol, e eu sempre me irritei com a parte fake da coisa, entendeu? Um zagueiro que vai mais mole, um chute que sempre vai no ângulo, um goleiro que encurta o braço ali. Então eu falei, gente, tem que ser 100% real essa série, porque eu sou consumidor do entretenimento esportivo e eu quero ver o negócio real, e eu jamais vou aceitar fazer qualquer tipo de armação. Eu não aceito fazer isso nem nos meus desafios. Se eu perco, eu perco. Se eu ganho, eu ganho. Então essa foi a nossa preocupação. Então a gente teve o cuidado de contar com as marcas que entrassem no conteúdo de forma orgânica, e acho que a gente conseguiu atender com sucesso. Com relação às plataformas, essa nossa série poderia muito bem ter sido exibida na televisão, sei lá, na ESPN, na Fox, poderia ter sido exibida num canal de filmes, poderia ter sido exibida na Netflix, poderia ter sido exibida na Amazon Prime, enfim, mas só que foi a gente entendendo os objetivos do YouTube de difundir essa plataforma do Originals, a gente focou, né, todas as nossas forças, né, nesse caso, fez uma produção de cinema mesmo, inclusive se a gente quisesse colocar no cinema, a gente também poderia colocar, então a gente concentrou todas as nossas forças disso, mas eu acho que não é uma regra não, assim, depende muito do projeto. Nem, por exemplo, a gente tem uma série vendida agora para o Facebook Watch, que é o Até Eu Faria 2. Nós já fizemos a primeira série, a primeira temporada, foi um sucesso, assim, números mundiais que a gente conseguiu atingir, e é uma série que a gente faz com os nossos fãs, que ela é exibida totalmente na vertical, que ela é determinada para o conteúdo mobile, então para a pessoa assistir no celular, então a gente filma tudo na vertical. Legal, é uma preocupação bastante interessante que vocês estão tendo aí para atender o consumidor, né? E aí, né, nesse caso, uma das coisas que a gente está vendo até recentemente, essa semana, na verdade, essa discussão do Flamengo vai para o YouTube, o Flamengo fica na TV aberta, né, que acaba entrando até muito no mundo de vocês. E uma das coisas que eu tenho discutido bastante com alunos e com o pessoal do mercado
e acho que vocês dois podem ajudar bastante a responder, essas marcas que querem participar do mundo digital, no meu entendimento, a menor preocupação delas, não que elas não tenham preocupação, mas a audiência não é aquilo tudo também que, assim, elas sabem que a audiência da TV é uma audiência, essa audiência dessas plataformas digitais que vocês estão surfando e construindo a onda, é outra coisa, né? Então vocês também têm que entregar outras coisas além da audiência, né? Como é que vocês estão trabalhando essas outras entregas? Assim, não, a opinião que eu tenho é que não estou falando que é melhor investir no conteúdo de YouTube ou de live do que na TV. Eu só acho que quando as marcas procuram conteúdos da internet, eles têm um controle muito maior de público. Então, eles sabem que investindo em mim, eles vão estar falando com o público jovem, com o público infantil e que gosta de futebol, entendeu? Na televisão, eu já acho que fica algo mais espalhado, entendeu? Tanto que a gente tem youtubers com conteúdo de beleza, com conteúdo científico, com conteúdo histórico. Então eu acho que é muito mais fácil a marca entender a mensagem que ela quer passar e entender qual influenciador ela deve procurar para passar a mensagem e, consequentemente, atingir o público que ele gostaria. Que nem, por exemplo, não adianta a Adidas querer vender chuteira e anunciar num canal de culinária. Entendeu? Ela anunciando na televisão, ela pega todos os públicos e talvez acabasse não atingindo de fato o consumidor final. Então, acho que na questão do ramo digital, as marcas teriam essa vantagem. E, obviamente, eu estou vendendo meu próprio peixe. Né? Faz parte, né? Faz parte. Isso faz parte do processo. E você, Dayan? Como é que você vê como é que o que as marcas hoje cobram de você? Porque ela não vai cobrar CPM, ela também não está cobrando audiência. Como é que ou elas cobram o CPM? Como é que você está vendo isso? Eu estou entendendo que cada vez mais as marcas elas têm dois objetivos distintos agora. Um é branding, comunicação pura, e o outro é resultado, né? Exatamente por isso que o Fred antecipou. A gente tem um controle maior da audiência no mundo digital, né? E as marcas já perceberam que esse controle da audiência é muito mais produtivo para você ter retorno sobre as vendas, né? Então, isso é um alinhamento que eu estou entendendo que precisa ser feito entre meio digital, né, quem provê o conteúdo, e marcas, que a marca está procurando aquele conteúdo, só que ela quer investir num conteúdo que é de qualidade que vai dar retorno para ela. Então, quem é produtor de conteúdo hoje tem que identificar como que ele vai diversificar a sua entrega. Então, por exemplo, o que a NBA faz com muito... assim, faz como ninguém no mundo inteiro, junto com a Turner lá fora. Eles têm toda a parte de entrega de conteúdo multiplataformas. Então, a experiência que você tem assistindo o jogo na TV é diferente da experiência que você pode ter assistindo o jogo num tablet, né? Então, se você quiser, você pode mudar o canal no tablet que está transmitindo o jogo da NBA para assistir um canal onde tem uma intervenção de animes. Porque aí o menino que tem entre 7 e 15 anos, ele vai gostar muito mais daquela experiência, e a NBA está começando a fortalecer a base de torcedores. Ele está rejuvenescendo novamente o esporte, que é uma das maiores dificuldades do futebol hoje no mundo inteiro, que é construir uma base. A NBA nessa questão é um show, né? Porque você pode assistir com animes, você pode assistir sendo um jogador, né? Você pode assistir você pode ser o narrador, se você quiser. Sim, comentarista, pode não ver o jogo, é impressionante, cara. Exatamente. Então, assim, mas o não ver o jogo, eles copiaram do Brasil, Mauro. E dos comentaristas brasileiros como eu, a gente não vê o jogo e comenta, não tem problema. Então, eu acho que nessa questão dos clubes brasileiros, eu acho que primeiro a gente tem que aprender com os exemplos que funcionam, né? Antes de sair construindo uma exibição de conteúdo e querendo vender isso, sem saber o que o brasileiro realmente quer consumir. Porque essa questão do futebol no mundo digital, ela ainda é muito nova, entendeu? Ela é muito... a gente ainda é refém de resultados, né? Então, primeiro nós precisamos entender com as marcas aonde as marcas querem chegar com isso. Na TV todo mundo já sabe disso, mas e no digital?
né? Você quer colocar sua marca junto com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, só para exposição de marca, ou você quer ter resultado, né? Você quer estar simplesmente fazendo branding em mídia, ou você quer utilizar o público que está lá dentro para colher frutos daquilo e vender seus produtos e serviços, né? Eu acho que o Fred citou uma coisa importante quando ele falou da base segmentada, né? E a gente já teve essa discussão aqui, né, Mauro? Você vai lembrar? Sim. Quando a gente falou que eu vejo que um dos grandes erros do futebol hoje, né, do futebol de campo, aquele que vai para a TV, é quando ele tenta atrair patrocinador, ele tenta vender o awareness da TV e ele se transforma numa plataforma que concorre com a própria Globo, que é a grande transmissora de vender também anúncio, né? E aí ele vende aquela coisa geral. E quando você deveria vender, na verdade, aquilo que vocês dois aqui estão entregando, né? E o Fred falou super bem, que é segmento. Eu entrego sabendo para quem eu vou levar o meu produto, né? E isso cria... Talvez o alcance seja reduzido, mas ele é muito mais eficiente, mais eficaz, e você começa a falar a língua do teu público, você tem certeza que você chegou no seu público, você para de dar um tiro de canhão e começa a dar tiros de precisão naquilo que você quer, né? Você quer ver um exemplo claro disso? Um exemplo mais preciso impossível? É o próprio Fred pro Bravo. O melhor resultado que a gente teve de inscrições veio por conta do trabalho que o Fred fez de lançar o Bravo, né? Então, todo o nosso público-alvo estava ali concentrado na base dele. Então, a gente teve um retorno de inscrições muito grande. De 78 meninos que ficaram, né, no reality dos 13 mil, se você conversar com 78, 90% souberam do Bravo via Fred. Entendeu? Então, assim, eu não precisei fazer uma mídia gigantesca. A gente só foi atrás da pessoa certa que fomenta o negócio da forma real. Perfeito, Dayan. Eu fiquei sabendo disso e fiquei muito feliz, inclusive. Fiquei com vontade de visitar lá o CT. Acabou que não deu certo porque ambos estávamos concentrados em Sorocaba exatamente na mesma época. Então tem muita coisa em comum. Eles estavam no campo, eu estava no futsal e na mesma cidade. Então eu queria aproveitar até para mandar um abraço para todos os meninos do Bravo. E quem sabe numa segunda temporada eu não vou lá, né, Dayan? Isso aí, né? Você sabe que as portas lá estão abertas. Né, cara? Se não for, tá os dois fora, pô. Pelo amor de Deus, depois desses dados, mais ainda. Ó, até pergunta aqui da audiência, a gente agradece muito. Começando por você, Fred, o Dayan também pode responder, claro, ao Henrique Madeira Fernandes, que faz a seguinte pergunta. Fred, vocês acham que a onda que vocês criaram ajuda o futebol de campo, enfim, com uma renovação de público? Primeiro você, Fred, e depois o Dayan. Sem dúvida, Maurão. No meu caso, é mais específico para o futsal, né? Que foi uma escolha nossa, porque embora seja um dos esportes, se não o esporte mais praticado do nosso país, ele ainda é pouco reconhecido. Então tem gente que não conhecia o Magnus, tem gente que não conhecia a Liga Nacional de Futsal, tinha gente que não conhecia o futsal, tinha gente que não conhecia, sei lá, o capitão da nossa seleção brasileira. Tipo, ele teve uma fala, acabei virando muito amigo do Rodrigo, ele chegou para mim um dia e falou: Fredão, obrigado, cara, você me mostrou pro Brasil. Então, tipo, pô, o cara já ganhou o mundo 5 vezes, 2 pela seleção, sei lá, 3 pelos times que ele passou. Então eu falei, caramba, mano, como assim? Tipo, tá errado, mas que bom que aparecemos também, né? Tipo, para mostrar para a audiência que tem essa modalidade no Brasil e que ela deve ser reconhecida. E eu acho que, consequentemente, o futebol também acaba ganhando com isso. No nosso caso, era mais focado no futsal, mas as pessoas consumirem um conteúdo que é bola no pé ali, eu acho que ela estimula a molecada. Com certeza, muitos outros garotos se inspiraram em mim, pensaram até que, nossa, se o Fred com 30 anos conseguiu, eu que tenho 12, 13, 14, 15, 20, 30 anos também, eu também posso ser um jogador. Consequentemente, as pessoas vão buscar mais as oportunidades e a chance, talvez, da gente encontrar mais craques. Por que não? Eu não posso ter ajudado nisso também. Então, com certeza, a gente renovou o público do futebol e inspirou mais sonhos aí também. A gente tem um outro trabalho que eu acho que vai muito de encontro com essa pergunta, que foi o documentário do Marcelo, né? A gente fez um documentário do Marcelo pro YouTube, então foram 10 episódios contando toda a vida do Marcelo, desde o futebol de base no Fluminense até a conquista da 12ª Champions League, né?
E foi muito legal porque a gente recebeu muito feedback depois de mãe de família ali, falando, porra, que legal, porque a mulher dele opina muito na vida dele, né? Ela toma decisão, né? Ela é responsável pela casa e ela tem um papel importantíssimo no sucesso dele como jogador, né? Então aquilo foi muito interessante porque a gente começou a mostrar um outro propósito, né, do futebol, que é o de realmente formar seres humanos, né? Então, pô, a gente acompanhou o Marcelo abastecendo o carro. O resultado que a gente tinha daquilo era um absurdo, né? Pô, o cara realmente coloca gasolina no carro dele. Pô, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Né? O carro eu não saio driblando e o carro sai, né? Exato, não é porque eu ganhei 4 Champions League que eu não vou no supermercado comprar comida. Eu tenho que comer em casa, né? Então, esse documentário do Marcelo, ele foi muito especial. Primeiro porque, assim, a gente conseguiu fazer com que o canal do Marcelo atingisse mais de 1 milhão de inscritos, o que pra gente foi algo, assim, estupendo. A gente alcançou mais de 18 milhões de pessoas com o documentário e ele foi visto em mais de 100 países, né? Legal. Então, assim, a gente conseguiu com essa série levar o futebol não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro e mostrar uma outra perspectiva em tempos onde a gente está vivendo uma confusão de sociedade muito grande, né? E mostrar que, porra, o futebol é um negócio família, é um negócio que vai de pai para filho. Então o Enzo, que é o filho dele, já bate um bolão, mostra ele levando o filho para o treinamento, mostra ele com a família, mostra ele contando as histórias dele, de como ele foi para Madrid sem um casaco, ele não tinha casaco, ele teve que pegar um casaco emprestado do sogro dele, né? Que é a realidade das coisas. Ele conta como o Real Madrid deu um bypass no Fluminense na negociação dele, sabe? Então, essas informações de bastidores, essa realidade, esse mundo diferente, que na verdade é o mundo real que as câmeras não mostram, né? A gente conseguiu trazer um novo público, sabe? Uma nova visão do futebol atual, sabe? Agora, Dayan, e Fred também, esse poder que vocês acabam tendo, né, como influenciadores, né, o Marcelo, no caso, você, Fred, com o que você vem construindo nas suas redes sociais, né, nessas multiplataformas que você trabalha, também traz um pouquinho de responsabilidade, né, brincando aqui de Homem-Aranha. Como é que vocês lidam com isso? Principalmente você, Fred, você sabe que teu público é um público de jovens, e até antes de jovens, alguns são crianças mesmo, né? Vocês estão criando. Você é um formador de opinião, né? Aquilo que você falar, de repente, muita gente é capaz de estar realmente fazendo. Você falou, eu empolgo muita gente a querer jogar futebol, mas você pode empolgar muita gente a querer fazer muitas outras coisas, né? O Marcelo, a mesma coisa, e os atletas em geral. Como é que você se vê nessa posição, assim? Como é que você acha que os atletas se veem, Dayan? E você, Fred, como é que você assume essa responsabilidade? Sem dúvida, Fernando. Eu entendi muito cedo essa responsabilidade, né? A partir do momento que eu via meninos e meninas mandando vídeo, falando exatamente da mesma forma que eu falo, fazendo as brincadeiras que eu faço com os meus amigos no YouTube. Então, eu fui entendendo o tamanho dessa responsabilidade. Óbvio que a gente sempre brincou com todos os personagens do Desimpedidos, nós sempre fizemos os castigos do jeito que a gente tem que fazer, mas só que a gente foi entendendo cada vez mais essa responsabilidade e a gente começou a calcular cada vez mais, principalmente no nosso discurso. Eu, honestamente, sempre tive um discurso muito neutro com relação a preconceito, com relação a machismo, com relação a todos esses temas que são meio polêmicos, envolvidos diretamente no esporte. Agora que eu já tenho uma casca um pouco maior, eu já estou começando a colocar a minha asinha mais para fora, porque eu sei que eu posso melhorar o esporte de acordo com aquilo que eu acredito, principalmente com relação à questão de preconceito, principalmente com relação à questão de violência. Então, eu entendi essa responsabilidade que eu tenho e agora eu estou entendendo cada vez mais que eu tenho uma arma, no bom sentido, muito poderosa para tentar mudar as gerações que estão vindo. Nem, por exemplo, teve o caso lá que eu vesti a camisa do Flamengo, e aí tinha palmeirense me ameaçando de morte, tinha flamenguista falando que eu nunca mais ia pisar no Rio de Janeiro. Essa geração, eu falo do que tem um fanatismo babaca do futebol,
eu sei que eu não vou conseguir mudar e eu não me preocupo com eles. Eu me preocupo com as crianças que estão vindo, eu me preocupo com os jovens que estão vindo, para eles entenderem que não é uma cor de camiseta, não é um tecido que vai fazer com que você atire um objeto na outra pessoa, com que você dê uma paulada numa outra pessoa, com que você brigue, que você saia na mão com ela. Então, eu tento cada vez mais desmistificar essa questão do fanatismo babaca para minha audiência. Tanto que uma vez eu estava numa churrascaria, o menino chegou para mim e falou, Fred, eu, assim, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, ele falou, eu acho muito legal a forma que você fala da rivalidade, porque eu tenho amigos que torcem para o São Paulo, tenho amigos que torcem para o Palmeiras, e não é por isso que eu vou ofender eles, que eu vou deixar de frequentar os lugares, não é por isso que eu vou sair na mão com eles. A gente tem que conviver em sociedade, independente do time que as pessoas torcem. E eu fiquei muito feliz. Então, se toda essa luta que eu venho tendo de tentar mudar a cabeça dos jovens, principalmente, eu consegui mudar pelo menos desse menino que eu encontrei na churrascaria, eu já tô feliz demais. Mas eu sei do poder do meu alcance, sei o quanto as pessoas me ouvem, eu sei o quanto eu influencio elas, então eu vou cada vez mais usar isso a favor do esporte. Legal. E daí, como é que você vê os atletas aí que você ajuda a trabalhar nessas redes sociais, né? Que você que vem construindo cases tão legais nas redes sociais? Primeiro eu queria falar que eu acho que a influência do Fred é muito grande mesmo, assim, é uma coisa absurda, é muito engraçado. Cara, eu sei que agora, acho que tem uns 15 dias, quando ele lançou um videozinho do TikTok, você fazendo lá os passinhos em cima da bola, eu sei que foi 2 horas para minha timeline com os meninos do Bravo estarem lotadas daquele videozinho, eles tentando imitar. Eu falei, putz, demais, é muito bom isso. Que legal. Mas a gente sempre teve uma política de construção de imagem dentro do mundo digital que ela é baseada na positividade. Tá? Por quê? Desde 2011, quando eu comecei a entender o comportamento do público nas redes sociais, a gente percebeu que tem dois tipos de pessoas. As que criticam e as que estão lá porque gostam do atleta. Entendeu? Se você pegar, eu acho que é um comportamento de 99% das pessoas, e olhar o teu resultado de publicação, os comentários, o que vai te chamar a atenção não é a pessoa que te elogia, é a pessoa que te critica. Porque aquilo geralmente mexe com o ego. Né? Então, o primeiro trabalho que a gente sempre tenta fazer é mostrar que o maior número é de quem está falando bem de você. Então, você tem que olhar o que é realmente resultado positivo. Né? E trabalhar com aquilo. Né? Então, quando você trata de assuntos que não são bem vistos, você gera uma negatividade muito grande das pessoas. Você tem uma resposta negativa muito grande. Né? E isso acaba com que as outras pessoas façam com que a tua imagem possa parecer ruim. Né? E o que não é verdade. Às vezes você não soube comentar, não soube escrever uma frase, não soube se expressar da maneira correta, e aí vai um outro cara lá, um babaca qualquer, e vai lá e te destrói. E aí começa tantas pessoas sendo mal influenciadas e continuam nessa onda que não é uma onda boa para ninguém. Né? Então o nosso trabalho é de sempre mostrar que o atleta ele tem que trazer o que é de positivo de mensagem para dentro das suas redes sociais. Se ele perdeu um jogo, maravilha. Tem muito atleta que não gosta de postar. A gente adora que os atletas que a gente trabalha postem. Cara, você perdeu um jogo, vai lá e mete a cara. Fala, pô, perdemos, vamos ganhar a próxima. Entendeu? Tenho que assumir minha responsabilidade. O torcedor quer ver esse cara assumindo a responsabilidade. Né? O que o torcedor não quer é ver esse cara na balada depois no stories de uma outra pessoa. Né? Mas você acha que os atletas nisso, desculpa até te cortar, Dayan, não tem uma outra responsabilidade até com questões que envolvem temas mais polêmicos e que fogem do futebol? Eu acho que primeiro eles precisam jogar bola. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Primeiro eles precisam... Exatamente, eles precisam responder para o trabalho deles. Né? O cara precisa preparar bem fisicamente, tá com um trabalho nutricional em dia, tecnicamente, taticamente, ele está bem postado dentro de campo, ele tem que responder a isso. Esse é o primeiro ponto dele, na minha observação. Entendeu? Se ele responder a isso, aí ele entra na questão social do mundo digital. Né?
que é de onde esse cara veio e o que ele quer fazer com a influência dele, né? Tem muitos atletas que eles têm timidez em influenciar alguém, né? Uhum. Tem muitos atletas que eles têm timidez. Eles conseguem publicar uma foto dele, um vídeo dele, falando de como é a performance dentro de campo, de como foi o jogo, de como são os bastidores, da resenha deles com os jogadores. Só que esses caras vieram de uma vida tão difícil e eles tiveram tanta dificuldade para vencer, né, que é difícil para eles construir isso. Então, por isso que eu acho que o trabalho de empresas como a LX, ou o próprio trabalho que o Desimpedidos faz, e que o Fred tem uma qualidade muito boa, uma eloquência muito boa para transmitir, é exatamente isso. Como que você pega assuntos que são polêmicos e você trabalha isso de acordo com o que você vive dentro do seu dia a dia? É isso que tem que ser. Né? Como se fosse um storytelling. Você quer criar um storytelling do conceito. Um storytelling verdadeiro. Entendeu? Um storytelling verdadeiro. O Fred, por exemplo, tem agora, vocês estão vendo aqui os quadros, né, literalmente atrás aqui, e eu não estou enxergando aqui que eu apertei o botão errado, mas tá aqui, ó. Tá da orelha direita do Fred, tá o Kaká, que absolutamente jamais vai ter nenhuma polêmica, mesmo tendo. E do lado dele, tem uma tal camisa 12, Marcos, que parece que eu posso falar um pouco como autobiógrafo dele. Tem duas. Aliás, tem duas, né? Marcão maravilhoso. A outra 12 é do Falcão. A 12 é do Falcão. Do 12 do Falcão, mas eu só tô vendo a 12 do Marcos, e com todo respeito, até porque eu amo e graças a Deus o carinho recíproco do Falcão é o Marcão, né? Mas enfim, o Falcão é o Pelé do futsal, mas o Marcão é o... Nunca fui santo, era isso que eu ia falar, exatamente. Eu sou o autobiógrafo dele e de outras pessoas, inclusive com uma honra, o pai do Neymar, o Neymar Júnior e outros tantos. E o Marcão, ultimamente, tem exatamente como se colocado de uma maneira que eu o defendo até quando acho indefensável. E o Marcão mesmo entra no pedaço e fala, Mauro, você não precisa me defender. Fala, cara, eu tenho aqui em casa um quadro, nesta casa não se fala mal do São Marcos e do Filipão. Então faz parte, digamos, disso que a gente está vivenciando. Então tem uma pergunta em cima disso para você, daí para o Fredão também, que é da Paula Manni, que está sempre aqui com a gente agradece a ela e a todo mundo. Como é que vocês enxergam o papel do influenciador? Começando por você, Fredão, na questão de pautas, até porque você já falou um pouquinho, pode ir um pouquinho além, na pergunta da Paula Manni. Como vocês enxergam o papel do influenciador na questão de pautas sociais e comportamentais? Um exemplo fora do futebol, mas tem a ver com o esporte, foi o case da Gabriela Pugliese, que não preciso entrar em detalhes, até porque, enfim, se eu entrar vai ser muito pior se eu entrar em detalhes. Então a pergunta primeiro para você, Fred, e depois para o Daia. Eu acho que vai muito de encontro com o que eu acabei de falar mesmo, Maurão. Eu soube muito cedo dessa responsabilidade e cada vez mais eu tento entender essa responsabilidade. Então eu tento ler sobre, tento ouvir as pessoas para falar sobre, porque eu sou uma pessoa pública. Não é assim, tipo, o Fred pode pensar o que ele quiser. É assim, posso manifestar? Posso. Mas depois eu tenho que arcar com as consequências daquilo que eu falei, entendeu? Que nem, por exemplo, você usou o exemplo do Marcão, que realmente agora botou para fora o lado político dele. Eu, particularmente, discordo totalmente da posição política dele, sou totalmente contra. Mas só que eu tenho que respeitar, entendeu? Eu não vou ser essa pessoa que vou chegar no Instagram, nossa, parei de seguir o Marcão, vou tirar a camisa que ele tá aqui como ídolo do meu time, do meu sofá, por exemplo. Então, tipo, entendo a opinião dele, não concordo, mas tudo bem, eu guardo para mim, entendeu? Porque tem muito... hoje em dia, é óbvio, todo mundo tem que se expressar, todo mundo tem que se expressar. Mas tem muito negócio, a pessoa não vê uma coisa, ela quer comentar, ela quer criar polêmica. Agora criou-se essa cultura do cancelamento. Aí agora está se criando a cultura de cancelar a cultura do cancelamento. Então, gente, sabe, eu sou da seguinte opinião, se você tem coisa boa para falar, bote para fora. Se você tem coisa ruim, cara, saiba muito utilizar esse fator, a sua opinião, porque numa dessas você está só exalando ódio nas redes sociais, eu acho que não é o caminho de ensinar as pessoas, não, cara. Então eu tenho muito cuidado disso, nem foi o que eu falei. Por ser ante o Marcão, ante a posição política do Marcão, já fica meio clara a minha posição política. Mas eu tenho que respeitar os meus seguidores que compactuam na mesma posição do Marcos, entendeu? Quando me perguntarem, beleza, eu vou falar, mas sempre vou responder assim, respeito a opinião política de outras pessoas, seja ela não só política, seja uma série de outras posições, mas respondendo a pergunta aí do internauta, sim, sei da responsabilidade
E cada vez mais quero ler para ter mais propriedade para responder quando me for perguntado ou quando minha opinião for exibida em algum local. E aí, daí? Tem uma frase aí, né, Mauro, só que o Claro. Fred falou, que é bem clara, que é: a internet deu vozes para muitos idiotas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E para nós também, né? Mas enfim, respeitar os idiotas. Mas mesmo, a gente pode ser um dos idiotas às vezes, né? Eu sou há muito tempo, não tenha dúvida. Eu sou jornalista esportivo, quer coisa mais idiota. Mas enfim, entender que não tem... Aí mais ou menos, indo bem além, questão importante, que diz o Will Smith, não é que hoje temos mais racismo, hoje temos mais imagens, mais comprovações de racismo. Então, o grau de idiotia é o mesmo. A única coisa é que você tem mais espaço, eles aparecem um pouquinho mais e respeitemos os idiotas. Afinal, eles têm mãe. Eu acho que não, mas enfim, daí é em cima dessa resposta. Eu tenho 2 pontos que eu queria levantar aqui, que eu acho que vocês podem até contribuir também. O primeiro foi em relação ao documentário da Netflix, né, do Michael Jordan, né, o Last Dance, onde durante a exibição, né, durante as semanas ali que foram sendo revelados os episódios, eu vi muita gente na internet criticando o Michael Jordan por ele não ter sido socialmente ativo, né? E aí principalmente na primeira eleição, né? Naquela eleição do começo do década. E aí entra um ponto que é o que eu acho que talvez a gente precise entender melhor, que é: as pessoas não estudam, elas não leem. Michael Jordan foi um dos maiores doadores e apoiadores de projetos sociais da NBA no tempo que ele era ativo. Enquanto ele jogava, ele apoiou projetos contra o câncer, ele apoiou projetos contra a AIDS, ele fundou a instituição dele, ele criou uma série de oportunidades para trabalhadores, sejam eles negros ou brancos, de qualquer cor. Ele se importava com as pessoas, com a comunidade, com a essência de todo mundo. Ele doou mais de 20 milhões durante a sua carreira. Michael Jordan fez um negócio que eu aposto que a maioria das pessoas que está assistindo isso aqui não sabe. Ele doou o seu salário integral durante o ano de 2001 para as famílias dos bombeiros mortos no 11 de setembro. E agora, na Covid, ele também doou 100 milhões de dólares para apoio às pesquisas e faculdades, e aí apoiando já a questão das causas negras, para que os negros pudessem ingressar na faculdade agora recentemente também. Exatamente. Só que o Michael Jordan nunca colocou esse tipo de assunto na mídia, ele sempre foi reservado, né? A mídia nunca tratou isso, e mesmo agora com as redes sociais, esse assunto não voltou à tona na mídia, né? O que ele fez de bom, de positivo, ninguém colocou, o que ele fez foi um absurdo, né? E aí tem mais outros 2 pontos que eu acho que são delicados, que um, por exemplo, é o caso do Neymar. Neymar tem o projeto dele em Santos, do Instituto Neymar, que eu acho que o Fred conhece muito bem, que é espetacular, que atende 3 mil famílias por mês, que tem atendimento dentário, médico, psicológico, profissional. É melhor que a maioria das escolas públicas que a gente tem no país. Sem dúvida. Né? E assim, a gente não vê o Neymar se gabando disso nunca, né? Pelo contrário. Né? E ele é altamente criticado. E posso até falar do livro que eu escrevi junto com o Ivan Moré. Eu fiz eu espichei esse trabalho para conhecer ele. Eu falei, cara, tem que fazer. Daí o próprio pai dele, o staff, falou, mas pô, não parece um pouco, né, laudatório? Eu falei, não, cara, é um exemplo. Exemplos como esse tem que falar mesmo, tem que botar. E algumas tantas entrevistas que eu fiz com o pai dele, não, porque eu vou falar que é lavagem de dinheiro. Cara, aproveita e fala mesmo que não é, e que o trabalho é maravilhoso. Enfim, coisas legais como essa tem que fazer mesmo, tem que abrir o jogo, claro. Exatamente. E aí tem o último exemplo, que eu acho que para mim ele também é bastante delicado, que agora a gente está vendo essa questão do Black Lives Matter, né? E que tem muitos atletas ajoelhando, né, e erguendo o punho para cima, né? A minha pergunta é, por que nenhum atleta ajoelhou junto com o Colin Kaepernick em 2016? Sim, é isso aí. Né? Por que ninguém foi brigar pelo salário dele? Porque deixaram ele ser desligado do NFL, né? Exatamente. E pouquíssimas manifestações contrárias, para não dizer nenhuma. Né? Exatamente. Agora que o negócio se tornou um assunto midiático, voltou. É legal ir lá e ajoelhar? Então, assim, peraí, onde está a verdade do assunto? Né? Então, por isso que eu falei antes que todos os atletas eles têm que estar conscientes que a responsabilidade social deles dentro do mundo digital
ela precisa ser uma verdade e constante, entendeu? Se você não estiver fazendo algo, tá, porque você quer, porque aquilo vem de dentro, é melhor não fazer, entendeu? É melhor não postar e é melhor não colocar nada simplesmente para seguir uma onda da internet. É melhor ficar quieto. Calado você não tá errado. Teve até uma matéria, eu não lembro qual foi o site que fez uma matéria que mostrava como alguns influenciadores, né, não é o caso de vocês aqui, mas como alguns influenciadores tinham mudado de posição para seguir o politicamente, não é nem o politicamente correto, mas aquele que é o que a sociedade acha bonito, né? E que não necessariamente é o que eles teoricamente acreditavam há meses atrás ou anos atrás, né? Que eu acho que é essa questão que você falou de construir todo um storytelling baseado em casos reais, né? Não é postar porque precisa. Eu tenho que estar no movimento social. Sabe? Isso. A menina lá fazendo pose no meio da manifestação Black Lives Matter, né? Porra. A Fórmula 1 ontem foi um bom exemplo, né? Quando a gente teve alguns atletas que falam que apoiam a causa, mas não quiseram se ajoelhar, né? Exatamente. E não dá para julgar se eles estão ou não apoiando a causa, simplesmente. Não, você vê o Black Panther quando foi, cara, lá no México em 60. Tem um monte de situação que você tem que compreender momentos e tal. E aí o deplorável não é eu acho agora alguns termos, né? Mimimi, lacre, jantou, essas coisas, enfim, é um horror, mas faz parte, né? E faz parte também a gente atender as perguntas aqui também, como o Ramon Penchel, que eu não sei se é Penchel, se é Penchel ou Penchel, enfim. Ramon Penchel da Aparecida pergunta para vocês, começando por você, Dayan. As novas tecnologias e desenvolvimento de serviços inovadores têm um valor de investimento alto. Vocês, começando por você, Dayan, depois o Fred. Vocês acham que o mercado esportivo brasileiro está pronto para tornar-se também investidor? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, o mercado estrangeiro está olhando muito para o Brasil agora, né? E ele está olhando porque está vendo que os clubes já estão se movimentando para essa questão, né? Então, eu acho que, por exemplo, se você olhar o trabalho que a DAZN está fazendo aqui no Brasil, com a tentativa de ganhar espaço nesse meio de multiplataformas, isso já é uma sinalização extremamente positiva para a gente voltar a ganhar visibilidade, para a gente ter ainda mais potencial de cotas para anunciantes através de novas tecnologias, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o investimento ele vai crescer muito nos próximos 5, 10 anos aqui no Brasil. Eu acho que todos os clubes eles vão utilizar todos os potenciais que eles possuem por conta do mundo digital e para mim é uma coisa clara, quem não investir está fora da briga, entendeu? Então é uma obrigação, sabe? Eu concordo com o Dayan e acrescento até um fator, obviamente, que o motivo é horrível, né, que é a pandemia, mas eu acho ainda que essa questão da quarentena, ela acelerou bastante o processo. Eu acho que muita gente que não sabia o que era um conteúdo de streaming, o que era uma live no YouTube, o que era uma live no Facebook, acabou tendo que conhecer, porque foi praticamente uma das poucas formas de entretenimento que as pessoas tiveram nesse período tão difícil que todo mundo passou. Então, acho que ainda mais com essas brigas, enfim, não sei nem dizer quem está certo ou errado, se é o Flamengo, se é a Globo, enfim. Mas acredito que isso vai acontecer, que é uma tendência muito grande e, consequentemente, as marcas já estão olhando para esse tipo de conteúdo e, consequentemente, vão olhar cada vez mais ainda. Que nem eu vou até me citar como exemplo. Por exemplo, eu sempre tive vontade de ter um programa de TV, assim, de entretenimento. Eu amo futebol, mas gosto de ir pro lado do entretenimento. E agora, com a Brahma, eu tô tendo a oportunidade de ter esse programa, que a gente faz uma brincadeira ali, que é um game show entre pagode e sertanejo. Eu não preciso de nenhuma emissora mais para ter um programa desse, por exemplo, entendeu? E o alcance que a gente tem, o retorno que a gente tem, o alcance que a marca tem sendo exibida nessa live, ela é muito grande, entendeu? Porque ela é ativada através da live, do momento que ela está sendo transmitida, ela é ativada através das minhas redes sociais, através dos canais dos cantores, através das redes sociais dos cantores. Então, o ataque ele é muito mais massivo e as marcas acabam atingindo o público que de fato ela quer. Então, acho sim que o mercado esportivo está preparado e que eles venham que a gente também vai se preparar cada vez mais aí para atender essa demanda. Eu tenho uma dificuldade hoje, eu concordo com vocês nesse aspecto, eu acho que é um caminho natural, mas eu ainda vejo que os clubes de futebol no Brasil
tão longe de ser um Fred ou tão longe de ser uma Bravo, né? E isso é um problema muito sério. E daí entra naquela questão que eu falei atrás, que é a criação de conteúdo, né? Os clubes, nesse momento, eles vão precisar se transformar em criadores de conteúdo, coisa que talvez o Fred tem feito muito bem, vocês aí, Dayan, com a Bravo, com o processo do Versus, né? Vocês e alguns atletas, vocês têm construído isso, né? E aí, deixa essa pergunta até para você, Fred, se você quiser começando respondendo. Como é que é esse processo de criatividade, né? Porque as pessoas acham que, de repente, você acorda de manhã e fala, opa! E a gente sabe que pensar não é tão fácil assim, né? Cara, é muito difícil, Fernando. Muito difícil porque, assim, conforme você estava formulando aí sua pergunta, já me veio uma coisa de imediato na cabeça que, assim, os clubes, eles são altamente caxias. O Mauro sabe muito bem disso. É uma série de procedimentos, de padrões que você tem que seguir, coisas que você não pode falar, cores de roupa que você não pode usar dentro do clube. Então, é um negócio quase que da Idade Média, assim. Tem coisas que eu vejo que eu falo, pelo amor de Deus, não é possível que isso ainda exista. Então, e isso existe muito por conta da torcida. Entendeu? Sabe? Por exemplo, a torcida do Corinthians vai cobrar um jogador caso ele poste uma foto no Instagram com a camiseta verde. Então, tipo, o cara, o primeiro passo que ele errar, na lateral esquerda ali, os caras vão aí, ó lá, o palmeirense. Então, tipo, tem que ter uma desconstrução da torcida para os clubes entenderem o quão eles podem mostrar mais ainda o lado dos jogadores para depois começar a revolucionar esse conteúdo. Que nem, por exemplo, a abertura que eu tive no Magnus, você acha que eu teria em qualquer clube de futebol? Jamais. Jamais, entendeu? Então, que nem, por exemplo, a gente tem a ambição de fazer uma temporada 2, mas em que clube que vai abrir as portas dessa forma? Que torcida que vai entender que o Fred vai estar jogando pelo time dele, entendeu? Que torcida vai entender que, pô, vão trazer mídia pro meu clube, ou o torcedor vai falar, nossa, não, esse moleque não tem que pisar, não tem que vestir nossa camisa, tem que respeitar a nossa história, entendeu? Então, tipo, é uma desconstrução tanto dos clubes quanto dos torcedores. Eu acho que isso acaba interferindo muito, mas realmente, se eles acharem que um dia eles vão acordar e vai estar assim, tipo, nossa, estou criativo hoje, vou produzir esse tipo de conteúdo, isso não vai acontecer. Criativo é exatamente driblar todas essas restrições que a gente até compreende não querendo entender de uma série de coisas, mas é isso, começa já começa daquele não vai dar, né? Tem muito do não vai dar, né, Fred? Aliás, em cima disso, desculpa, Fernando, tem muito, até porque vocês são inovadores também mesmo, né? Inovadores, desbravadores e tal. Daí, da sua experiência profissional, qual foi aquele que não vai dar e deu? E eu queria que o Fred também respondesse, pode ser um caso, 2, provavelmente vocês têm muito mais. Qual é aquele que se chegaram no primeiro, não vai dar e rolou? O Bravo. O Bravo foi 98% assim de não vai dar. Oh, que legal. Porque o que eu queria fazer era uma coisa muito louca. Tipo, como que eu vou fazer uma série para TV e vou fazer uma série para internet que vão caminhar em tempo real? Né? A TV não vai deixar e a internet não vai aceitar. Falei, tá bom, ninguém nunca fez, então sempre tem que ter um primeiro, né? Então, se todo mundo tá me dizendo que não vai dar certo, então é sinal de que eu tô no caminho certo, né? Então, perfeito. E aí o negócio foi e vingou, né? A gente teve esse caso com o Versus, né, com a DAZN, onde a gente conseguiu acompanhar todos os bastidores da Copa Sul-Americana, né? Isso também foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que fazer uma entrega de série com qualidade de cinema para a DAZN em 24 horas. A gente tinha que entregar todo o episódio até 24 horas a partir do encerramento da partida. E eram 3 episódios por mata-mata, né? Então, assim, isso foi um desafio que a gente sabia que dava certo, mas que a gente ia ter que correr contra o tempo, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, que, por exemplo, a gente pegou a semifinal, a quartas de final entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, né? O Corinthians acabou avançando e a maior equipe de produção dentro do Maracanã para uma quartas de final era a equipe da LX. A gente estava com 15 pessoas lá para gravar um mini documentário para uma série que tinha que estar pronta em 24 horas, né? Então, assim, entregar aquilo em 4K numa qualidade de narrativa absurda, né?
E assim, então só para vocês terem uma ideia, a gente estava com 2 headcam atrás, uma atrás de cada gol. E aí no intervalo da partida, a gente tinha 2 assistentes de produção correndo para pegar o chip de gravação para poder já descarregar no servidor para começar a editar lá mesmo no Maracanã. A nossa equipe de edição foi com toda a aparelhagem móvel para começar a editar lá dentro do Maracanã, enquanto o jogo rodava, já fazendo decupagem e montagem, para poder conseguir atingir o objetivo que era estar com isso em 24 horas já no servidor da DAZN, entendeu? Então, assim, e isso cobrindo todos os bastidores, de vestiário, de saída, entrada de campo, de xingamento de torcedor, de cusparada no juiz, de tudo que você imaginasse. E a gente conseguiu entregar isso. Isso foi, assim, extremamente gratificante, né? Mas eu concordo com o Fred, não é todo clube que está aberto a isso. E aí Não, tem toda essa questão que ele levantou aí, e tem uma outra questão que também vem no primeiro minuto de conversa, que é o seguinte, que é aquela famosa frase de marketing de clube: olha, não tenho verba. Essa a gente está bem acostumado a ouvir. Não, sei clube, né? Essa é a frase que Mas quebra, vocês estavam contando, eu tô lembrando a gente que trabalha aqui com a agência de Data Science, né, daí quem estava conversando antes, e a gente está aqui também criando processos, tentando entender consumidor, tentando entender torcedor, para criar ações digitais, criando um monte de coisa. E a gente contratou recentemente uma menina para trabalhar com a gente. Ela é muito boa no que ela faz, mas ela não entende nada de esporte. E aí ela começou a desenhar as coisas, e a gente começou assim, ó, não pode ter azul nesse time, porque esse time é preto e branco, não pode ter... Aí ela olhava e falou assim... Pode ter alguma coisa? O que eu posso fazer, não? Aí a gente teve que chamar o menino para ajudar ela, exatamente pensando nisso. Falou assim, ó, fica aqui de olho só para ensinar, para mostrar para ela assim, ó, isso aqui não pode porque o futebol não permite, porque o torcedor vai fazer... E a gente estava construindo coisas super legais, e aí tinha um detalhe que era assim, o time preto e branco tinha um detalhezinho, mas aquela assim, era um azul em degradê que ia diminuindo. Juro, eu não conseguia perceber que era azul, mas o cara falou, não põe isso no ar porque vai ferrar a gente. Tá bom, a gente não põe, né? Mas daí você começa a ter uma palheta de opções muito menor, né? Não, mas assim, é engraçado a gente falar, a gente colocar isso pra fora, porque quando a gente fala, a gente entende o quanto isso é bobo. Entendeu? Sabe, tipo, às vezes é legal você ter pessoas de fora do futebol pra falar, nossa, mas como assim? Aquela pessoa não pode usar um tênis que é amarelo fluorescente porque no sol, quando bate, ele vira verde porque ele joga num time que é preto e branco. Sabe, tipo, não, gente. Olha, eu vou dizer uma história, mas não fui eu que disse, tá? Eu até comentei rapidinho um livro do Marcos, né? O Nunca Fui Santo, que a gente fez pelo Universo dos Livros, é o livro mais vendido da história dos últimos anos. Acho que é o livro mais vendido do futebol, tá? Acho que só pede pro Anjo Pornográfico do Garrincha, né? O do Marcos. De jogadores vivos é disparado, foi o maior lançamento de livros da história. Não porque é meu, não porque é do Universo dos Livros, mas é porque é do Marcos. Até porque todos são seus, né, Mauro? Ultimamente, diremos que sim. É dever dizer que, imodestamente falando, ou é meu prefácio ou é meu livro. Eu não sei se vocês já leram. Lê, porque não porque é meu, mas porque do Marcos é bem legal. As letras são verdes. E isso levou um mês a mais, ficou muito mais caro, e até a gente ajustar um verde escuro, que não parecesse preto, mas que não fosse um livro New Wave, o livro do Marcos é verde. Fosse um livro verde. Que a gente pudesse ler, né? Não, porque o primeiro verde que se queria à época, no Palmeiras, eu falei, gente, é um livro New Wave, não vamos falar do B-52s ou do Devil, que nem são tão New Wave assim. O livro estava com letras verdes, e aí terminou com letras verdes, verdes escuros. E uma das provas do verde estava mais para o preto do que para o verde, e não foi aprovado. O livro levou quase um mês a mais e foi muito mais caro, porque o Palmeiras exigiu letras verdes. Essas escolas são sensacionais, essas histórias são sensacionais. Mas daí, dentro desse processo também cria uma outra questão, né? Principalmente você, né, Fred, que é formado em jornalismo, né? Tem toda uma história, porque as pessoas veem você como um grande influenciador digital, mas esquece que você tem um passado lá atrás, né? Você estudou, teve uma caminhada... Aliás, você gosta do termo influenciador digital? Porque eu acho horroroso em todos os sentidos. Eu sei que é a realidade, mas é horroroso ser influenciador. Para mim, influenciador digital é o proctologista, mas enfim.
Cara, não, eu não me incomodo, não, Maurão. Quando me chamam de jornalista, quando me chamam de Aí incomoda mais, né? de youtuber. Aí ele fica com vergonha. Quando chama de jornalista, ele fica com vergonha. Jamais. Não, tenho muito orgulho de ser jornalista, mas eu sempre classifico que eu faço entretenimento esportivo. Nem sei se é um termo que existe. Eu acho correto. Então, caso não exista, eu inventei mesmo. É bom mesmo, é correto, perfeito. E aí hoje, então, vocês acabam tendo que pensar nessa linha, né, Fred? E Dayan fica à vontade para ajudar na resposta, por favor, porque você também tem tudo isso. Você tem que misturar o jornalístico com o comercial, né? Porque mas não assim, é tão simples. Então, não é tão simples, mas eu aprendi na faculdade que o jornalismo é um texto que você coloca entre uma publicidade e outra. Entendeu? Porque é isso, entendeu? Tipo, antes eu achava, vou dar, nossa, a melhor notícia. Vou dar o furo de reportagem. Vou fazer um programa que o entretenimento é sensacional. Cara, se não vender, a chance de você ficar desempregado ou não conseguir ter novos projetos aprovados com o apoio das marcas, ela é muito grande. Então, eu acho até que esse foi um dos grandes trunfos que eu tive no Desimpedidos, porque ele tinha o objetivo de tornar o canal comercialmente muito forte, mas só que eles talvez não tivessem os apresentadores que tivessem um perfil altamente comerciável. E eu entrei ali um pouco mais bonzinho, porque antes era um perfil muito de hater do Desimpedidos, as marcas começaram a olhar um pouco mais. Eu entendi muito rápido que assim, se eu tivesse duas ideias, uma ideia muito boa que ia ser sucesso de audiência, sei lá, que fosse muito engraçada, e uma outra que é uma ideia média, mas só que ela encaixa muito com uma marca. A chance dessa ideia média, que se encaixa muito com uma marca, ir para o ar é muito maior do que a ideia genial, entendeu? É óbvio, tem hora que a gente cria um conteúdo e a partir do momento que as marcas veem que aquele conteúdo está fazendo sucesso, elas acabam entrando para fazer parte. Mas você saindo do zero, digamos assim, com uma marca te apoiando, a chance dela acontecer ela é muito maior. Então, entendi isso muito rápido. O jornalismo me ajuda muito, obviamente, a dar um certo tipo de informação. A gente não tem tanto vínculo assim Nossa, tipo, foi aquele jogo em 1925. Foi 5-2 ou foi 5-3? Então, mano, nem sei quem que ganhou, entendeu? Tipo, a gente não tem tanto esse objetivo de informar ao pé da letra, mas a gente passa informação de uma forma descontraída assim, e a gente tenta encontrar esse meio termo ainda para ter as marcas junto a gente. Ô, Dayan, para você também, para o Fred, a pergunta é a seguinte: quanto vocês imaginam invadir o mundo dos esportes para ampliarem suas ações, principalmente considerando o público jovem? A pergunta é de Rodrigo Molina, não conheço. Eu acho que isso também está se tornando uma obrigação, sabe? Porque o mundo do esportes, ele se provou que ele está no nosso mundo real, ainda mais agora durante a questão da quarentena, né? Então, eu acho que tem que só ter um cuidado para não confundir esporte com o esporte, entendeu? Você tem que dar devida atenção aos dois lados da maneira com que eles exigem. Então, o seu atleta de esporte, o cara que está ali dentro de campo, que está ali suando, que está correndo, tendo desgaste físico, né, para competir, ele tem um tratamento. O cara que tem ali trabalhando com o esporte, ele tem um desgaste emocional muito maior, né? Então, eu acho que agora a gente está numa fase de aprendizado em como os clubes começam a trabalhar suas marcas dentro do mundo do esportes, como os influenciadores começam a trabalhar junto com o esportes e como o mundo do esportes começa a vender o seu conteúdo para dentro do mundo, entendeu? De esportes como um todo. Então, eu acho que agora chegou no momento que é uma linha que a gente está e que está todo mundo tipo, se equilibrando ali nessa linha. Daqui a pouco a gente vai ver muitos players aí subindo gradualmente, muito rápido, porque já estão sabendo trabalhar com a audiência que existe dentro do mundo digital e trabalhar o esportes para crescer essa base e para crescer o número de consumidores, o número de fãs, seja lá o número de que for. E as marcas estão indo junto, né? E o esporte tem uma coisa interessante, né? Que a gente pega, por exemplo, o time do Flamengo e você tem muitos torcedores do Vasco que hoje, por causa do Goku, de mais um ou dois atletas de esportes, torcem pro Flamengo, né? E aí a gente entra naquilo outro que a gente tava conversando, né, Fred? O cara
ele não chega a vestir a camisa do Flamengo, mas ele torce para a equipe de esportes do Flamengo, o que já é talvez uma quebra de uma barreira que a gente tanto vem comentando, né? Cara, então, e aí que eu acho... Desculpa, Fred, só complementando. O que eu acho que falta agora é exatamente isso. Por exemplo, você conhece o Cristiano Ronaldo, né? Mas, cara... o Cristiano Ronaldo que conhece o Fred, para ser mais preciso. Os dois são brother, a gente esqueceu disso. Mas eu não conheço o melhor jogador de FIFA do mundo, entendeu? Esse cara, ele precisa começar a trabalhar a imagem dele, ele precisa se mostrar para o mundo, né? Sim. Então, assim, isso é o ponto que eu tô dizendo que... Exatamente. E a marca que souber se apropriar disso... Entendeu? A marca que se apropriar disso vai surfar uma onda espetacular. Sem dúvida. Não, sem problema, sem dúvida. Mas eu acho que já vem crescendo muito já, Dayan. É que realmente, assim, talvez, olha só, que momento, eu passei dos 31 anos, eu vou falar, talvez nossa geração não seja tão impactada pela galera dos games, mas você for ver, cara, filhos de amigos, fãs, só falam de Fortnite, só falam de computador, de videogame o tempo todo. Então, obviamente que nós temos que virar nossos olhares para esse ramo, né, o eSport, e também as marcas, consequentemente, vão começar a enxergar cada vez mais, porque a audiência desse ramo, ela é absurda. Eu, por exemplo, eu fui na Game XP no ano passado. E assim, felizmente, graças a tudo que eu conquistei, na maioria dos lugares que eu vou, eu sou reconhecido, tem fãs esperando lá para ver uma apresentação nossa, enfim. Eu cheguei lá, tinha alguns fãs. Só que tinha uns caras que eu nunca vi na vida e as pessoas gritavam o nome deles e, mano, e tinha camisa e tatuagem, não sei o que. Eu falei, mano, o que tá acontecendo com essas pessoas? Eu nunca vi essa pessoa na vida e estão gritando tanto assim por ele. E Fred. eu, como gosto de me desafiar, eu peguei e falei, também quero. Então, a partir daí a gente começou uma história com o Facebook e, inclusive, hoje, às 10 horas da noite, eu tenho uma live no Facebook Game jogando FIFA, então nós entendemos, nós do Desimpedidos, nós da NWB, nós entendemos que é um ramo que vai crescer bastante. Então, se é interessante, vamos para cima. Principalmente, que é o critério que eu sempre uso, se é divertido para mim, eu amo jogar videogame, eu amo jogar FIFA, Mauro. Então... Chupa! O Mauro preferia que você jogasse PES, hein? Não, mas também, aliás, o Fred, mais um momento que você me enche de alegria, porque nas Games XP e todos os outros eventos, BGS, eu vou pela Konami, pelo PES, cara, e fico constrangidíssimo. Porque fora as pessoas que vêm me entrevistar, ou o pai de quem tá levando quando aparece, né? E fala, Mauro, você tá fazendo o quê aqui, né? Eu falei, eu respondo, não tenho a menor ideia. Mas enfim, e as pessoas realmente me atropelam. Assim, cara, eu sou absolutamente ninguém. Normalmente já não sou, mas eu não sou ninguém. Agora, se o Fred também não é o Fred, obrigado, viu, Fred? Agora eu me sinto mais tranquilo na Game Você vai até abrir outro vinho hoje, né, Mauro? Não, vou abrir outro vinho, não tem dúvida. E eu vou contribuir com o Fred, porque a gente fez uma ação ano passado na BGS, que a gente levou o Minotauro para jogar uma partida de Mortal Kombat com a Palmeirinha. Olha só! Que maravilha! Sensacional! Genial! Aliás, um beijo para a Palmeirinha, que pessoa maravilhosa, cara. Mas fantástica. Fala aí. Eu acho que é uma coisa assim espetacular, porque primeiro que é um cruzamento ali que você não faz ideia. Sim, né? sim. Não faz ideia. Assim, beleza, Minotauro, uma personagem brasileiro absurdo. Palmeirinha nem se fala, né? Merece uma estátua na entrada do Brasil. Só que aí depois foi a mesma coisa. Apareceu um outro cara lá, X, eu não faço ideia de quem é, né, pra jogar. Cara, de repente, tipo, triplicou o número de pessoas lá. Sabe? Quem que é esse cara? Mas a gente precisa promover o encontro do Fred com a Palmeirinha para saber se o Fred aprendeu a cozinhar agora que ele morou um tempo sozinho, Fred. Olha, agora eu vou também momento agora, meu. Chupa, a Palmeirinha deu nota 10 para minha caipirinha sem álcool, que é mais impressionante ainda. E
E antes da Copa 2014 eu fiz um programa com ela, e ela é uma fofa, né? E ela falou, Mauro, e quem que vai ganhar a Copa? Aí eu falei, a Copa eu acho que, sei lá, pode ser o Brasil, né? Estamos no Brasil, vai ser no Brasil, tem a Alemanha que tem um time forte, a Espanha é atual campeã, e tem a Argentina que tem o Messi, né? O Messi pode desequilibrar. Ela falou, é isso mesmo, eu acho que o México vai ganhar a Copa. Aí eu falei, Messi, México, pronto, ficou, né? Vamos para a TechPix. Uma fofa. Sensacional. Gente, só para terminar, tá na hora aqui, a gente agradecendo demais a vocês as perguntas. A pergunta aqui que chega de uma... Tá aqui, ó, do Juari Moreira. Ô Fred, vocês acompanham, até já foi falado aqui pelo Dayan, vocês acompanham a evolução das mídias. Hoje a bola da vez é o tal do TikTok. Quantos profissionais vocês demandam para estudar essas evoluções e colocar em prática? Primeiro para você, Fred, e depois do Dayan, falando do TikTok, que até agora eu não entendo o que é, mas enfim. Olha, gostaria eu que tivéssemos todos esses profissionais aí. É minha cabeça, cara. Eu botaria o Sérgio Gandolfo para fazer isso. Não, também. Então, tipo assim, é óbvio que a NWB tem uma estrutura muito grande, mas eu acho que vai muito mais do meu feeling, assim. Que nem, por exemplo, eu acabei de citar. Eu fui na Game XP, vi que ali tinha um nicho muito grande a ser explorado. Falei, mano, vamos para esse lado. Aí Sérgio Gandolfo, no jeito que ele é bom de se relacionar, conseguiu fazer com que fechássemos esse projeto. O TikTok eu vi crescendo muito na quarentena, principalmente. Falei também com o pessoal da NWB, gente, meu perfil é altamente tiktokável, a gente tem que ir para cima desse negócio. E fomos para cima. Agora tem, digamos, um TikTok dentro do Instagram, que é o Reels. Estou produzindo conteúdo específico para o Reels também. Então, não tem jeito, cara. A gente temos, obviamente, a NWB, que tem todos esses funcionários, então, mas normalmente é a minha cabeça mesmo, velho. É a ideia. É a mesma coisa, a gente não tem uma equipe de Umpa-Lumpas lá escondida pra isso, não. Olha, eu tenho alguns amigos Umpa-Lumpas, tipo Milton Neves. A gente vai na mesma pegada do Fred. A gente acompanha o que está realmente chamando a atenção do público, porque quem dita isso não é a gente, é o público. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente vê que o público está realmente engajado em produzir conteúdo, aí a gente começa a avaliar se faz sentido a gente trabalhar com isso. Porque uma das premissas que a gente tem é produzir conteúdo tem que ser com qualidade, e produzir conteúdo de qualidade é caro. Né? Então, necessita de investimento. Então, para a gente entrar numa nova plataforma, a gente sempre avalia, primeiro, se a gente tem recurso para isso, se a gente tem um patrocinador, se a gente tem uma empresa interessada, uma marca que quer entrar junto nisso, ou se nós acreditamos que o potencial é grande, vale a pena investir na produção de conteúdo para ganhar lá na frente, a partir do momento que a gente crescer uma base dentro dessas mídias, entendeu? Dentro dessas plataformas. Bom, a última aqui, a pedido do Fernando Fleury, que é quem manda, começando por você mesmo, Dayan. Como vocês estão enxergando a nova lei de transmissão de jogos? Resumidamente, o mandante agora que define a situação, ou tentará definir, independente do visitante. Isso, de fato, abriria espaço para novas plataformas? Primeiro o Dayan e depois o Fred. Eu enxergo isso como a possibilidade de a gente começar a estruturar a organização de uma liga profissional mesmo de futebol no Brasil. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que é uma mudança positiva, porque abre a oportunidade dos clubes terem mais poder de negociação e ganharem mais com isso. Então, se você colocar aí que a gente tem em torno de 1 milhão de pessoas querendo assistir uma partida de futebol, pagando R$10 para isso, e isso vai direto para o cofre do clube, é uma receita muito positiva. Agora, imagina isso para um clube de Série B e para um clube menor, né, que tem lá 8, 5 milhões de torcedores. Isso é uma grandeza muito grande. Dayan? Esse milhão que o Flamengo recebeu, por exemplo, para ele receber um valor equivalente ao que fosse da Globo, para valer tudo a pena, a gente, pelo cálculo que a gente fez aqui hoje na agência, a gente estaria falando de algo em torno de 9,5 milhões de 9,5 milhões de reais, né? O que ainda está bem partida, longe. Ou com por partida, mas com patrocinador ou com assinante? Ou só com assinante? Não, indiferente de como for. A receita da partida, para valer só o que a Globo paga para ele, tem que ser 9,5 milhões de reais. Ainda então, tá... assim, né? Aí que tá. É o ponto que eu queria chegar. A gente também precisa entender se os clubes vão ter a estrutura necessária para entregar a experiência que o torcedor merece. É isso. Entendeu? Porque a experiência...
Porque a experiência não é só você passar o jogo, é você mostrar a estatística, é você ter um bom comentarista, é você ter um bom narrador, é você poder trabalhar aquilo da mesma maneira que o torcedor está acostumado a vida inteira dele, né? Agora, só que também assim, é uma MP que tem prazo de validade curto, né? Então, a maioria dos clubes já tem um contrato assinado e uma janela fechada de transmissão. Então, eu acho que agora é um momento para entender exatamente quem percebeu que tem que investir na plataforma para poder ter o resultado. Porque se for com a cabeça do que a gente falou antes, eu não tenho verba, esquece, vai ser um tiro no pé isso, né? Sem dúvida. Eu, assim, no começo eu acho que vai ser mó zona mesmo. Porque você não vai saber se assiste no canal do time, não sabe se assiste na TV, não sabe se assiste no Premier, não sabe se assiste num canal que talvez o clube vá ceder as imagens para ele transmitir. E assim, eu acho que um ponto importante, com o meu conhecimento totalmente raso, eu acho que 90% dos clubes da Série A não estão preparados para fazer esse tipo de transmissão, entendeu? 100%. Então, eu assisti os jogos do Flamengo no YouTube, achei legal, achei de um jeito diferente essa transmissão parcial, né? Com parcialidade ali. Com torcedor, narrador, né? Isso, do narrador torcendo e tal, achei interessante, sim. Mas não acredito que os clubes estejam preparados, não, velho. Eu inclusive, estão me fazendo muito essa pergunta e cada hora eu acho uma coisa. Eu posso transferir para um dos meus mentores, que é Mauro Betti? Quem sabe a opinião dele não vire a minha? Porque eu quero aprender sobre isso, Mauro. Eu não tenho a menor ideia também. E aí você pode falar, não, mas você é a parte interessada, até sou, também trabalho para a Tânia, no esporte interativo e tal, mas basicamente, o que falou daí, se é para uma formação de uma liga que já passou da hora e que nunca foi, nem no início, o Clube dos 13 de 87 e 2011, é uma boa. Mas há um risco real de uma real espanholização, que nem na Espanha aconteceu, entre os clubes de maior poder, que são evidentemente Flamengo, Corinthians, apesar das dívidas, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Santos, né? Um pouco mais, um pouco menos. E você não teve, evidentemente, algo que seja fundamental para qualquer negócio, ainda mais um negócio no futebol, cada vez mais negócio, menos futebol, que é exatamente ser equânime, ser isonômico. Então, assim, é um momento para a gente pensar. E, claro, evidentemente foi feito como retaliação de um lado contra o outro, e ao mesmo tempo, agora a Globo se ferrou. Não, a Globo nunca se ferra. Pode se ferrar um pouco mais, um pouco menos, e não está aqui alguém falando, é que você não trabalha na Globo. Só para insistir uma história e para deixar bem claro. Desde o dia 10 de agosto de 1985, ou seja, 35 anos, alguém do meu sangue ganha dinheiro da Globo. No sentido de que é pago. Foi o meu pai, fui eu durante 2 anos e desde 93 é a mãe dos meus filhos. Então, devo muita coisa à Globo, direta ou indiretamente. Então, só para deixar muito claro, que você é contra a Globo? Não. Sou a favor da Globo porque já me ajudou muito na vida como pessoa e como profissional, tá? Mas assim, o Fredão e todo mundo que está ouvindo, é muito embrionário para a gente saber alguma coisa. Mas eu, de modo geral, ao mesmo tempo que teoricamente entendo que é legal o mandante poder definir sua situação, você não pode deixar míngua ao resto. Você precisa ter essa organização, como falou Dayan, e que é fundamental para que os interesses, de um modo geral, sejam atendidos e, sobretudo, o interesse do telespectador. Porque é legal, a TV do meu clube vai transmitir uma transmissão mais tendenciosa e não essa imprensinha que é sempre contra. Ok, mas vai ter 32 câmeras, vai ter todo esse potencial que se tem, quanto custa isso? Aí é uma grande questão. Os patrocinadores vão querer patrocinar na TV do clube ou vão querer patrocinar na Globo, ou na Turner, ou na ESPN, no Sport TV, que seja. Então tem muita coisa para a gente ainda falar a respeito. E fundamental uma coisa, né, Mauro, Dayan e Fred? O esporte, falo sempre isso quando a gente está dando palestra aí na THE em outros lugares, o esporte é diferente de qualquer mercado. O esporte precisa do seu concorrente direto ali, que são seus rivais em ganhar ou perder. Isso. Porque, além de aprender que um tem que ganhar ou perder, depende do equilíbrio. Porque a partir do momento que a gente não tiver esses equilíbrios e não tiver essa competição que seja vantajosa para todo mundo, financeiramente todo mundo perde, né? Ganha um ou dois, mas perdem os outros. E quando todo mundo conseguir entender que ganhar junto vai dar mais dinheiro no bolo final, né? O futebol, e isso não é só válido para o futebol, não. Acho que vale para todos os esportes. O esporte depende desse competidor ali do seu lado. Se a gente tivesse... O ex-presidente da Coca tem uma frase que é muito legal, que perguntaram para ele, né? Se o seu concorrente, a Pepsi, você pega a Pepsi se afogando, o que você faz? E ele fala, eu vou jogar mais água, né?
E no esporte você não pode jogar mais água. Se seu concorrente, o seu principal rival tá se afogando, você tem que salvar ele, cara. Né? Porque se você não salvar ele, você mata o mercado. Então, mas aí, Fleury, eu acho que a gente tem que aprender com os exemplos que existem no mercado. Então, por exemplo, o NFL Pass está aí para todo mundo ver o exemplo. É isso aí. Né? E a NBB foi lá e aprendeu muito bem com o modelo da NBA e implantou isso muito bem. A NBB ela tem a diversificação do direito em multiplataformas, né? Ela tem os jogos em vários veículos e ambientes diferenciados e ela recebe de todo mundo uma boa. Ela conseguiu fazer algo que é o modelo americano e que funciona muito bem, e ela está sendo extremamente bem paga por isso, né? É um excelente trabalho lá do Gui, do Álvaro, do Coros, e agora a minha pergunta é, como que o futebol, né, com todo o tamanho que tem no Brasil, com todo o potencial de investimento que tem no Brasil, não consegue fazer a mesma coisa? Dá outro programa essa pergunta, hein? Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Então, quando eu falei da criação da Liga, foi mais pensando exatamente nesse exemplo. Se os clubes se unirem e perceberem a vantagem competitiva que foi dada a eles, o futebol no Brasil é o maior do mundo. Esquece. Não tem para campeonato alemão, inglês, espanhol, não tem para ninguém. Né? Então, assim, mas para isso precisa ter união. Aí precisa reinventar o país. O brasileiro. Dayan, Fred, e apesar do Fernando, foi um show, foi uma aula. Vocês são grandes influenciadores, não vou usar digitais, né? Mas enfim, aí é com o Fredão. Meus queridos, muito obrigado. Palavras finais, considerações finais, vai, para usar o termo de televisão que é horroroso. Pô, Maurão, obrigado, velho. Eu fico muito feliz de ser levado em consideração, de pensarem no meu nome para falar sobre esse tema, sinal que estou caminhando aí pelos caminhos certos e principalmente para mim serve muito porque eu aprendo muito quando eu estou com pessoas como vocês aí e é o que eu aprendi na época da faculdade também, de escutar muito mais do que falar, porque a gente tem muito mais a aprender do que passar para as pessoas, então acho que é assim que a gente evolui e é sempre um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Fredão. Daí muito obrigado pela aula, foi um prazerzaço, velho. Eu que agradeço, obrigado aí, porra, Fred, bate-bola aqui espetacular, sempre bom estar com a tua presença, né? Espero te ver no Bravo mais vezes, sempre que possível. É só chamar. Fleury, brigadão, valeu o papo, depois a gente continua essa conversa fora, vamos entrar nos outros assuntos. Mauro, mais uma vez, já te falei a minha admiração pelo teu trabalho. Obrigado, querido. E só tenho a agradecer a todo mundo da D360 mais uma vez pelo convite. Cara, discussões como essa são importantíssimas. Eu tenho acompanhado todos os bate-bolas aqui, tem sido sensacional, uma grandeza de conteúdo, uma grandeza de participantes. É sempre muito bom ver que a gente está sempre evoluindo. Então, ter contribuído um pouquinho para isso, espero que tenham gostado aí da discussão. Já valeu demais essa noite aí. Fleury, dá a ficha técnica e mais uma vez, muito obrigado. Foi um dever estar com você. Maurão, como sempre, faz parte da nossa obrigação ter que aguentar um ao outro, mas pelo menos a gente teve dois convidados sensacionais que fizeram o tempo passar super rápido, né? Fred, queria agradecer muito a sua participação, sei que seu dia foi super corrido, mandar um abraço aí para Clara, que segurou as pontas, sofreu bastante com a gente desesperado lá, mandando mensagem para ela, então deixar um super agradecimento para Clara, agradeça a ela pessoalmente aí se você puder. Pode deixar. Foi super legal receber você aqui hoje, né? Um papo super contagiante, as horas passaram super rápido. Dayan, você tem uma super experiência, acho que contribuiu muito também. É o que você falou, a gente vai ter papo aí para outras ideias fora daqui, que a gente vai poder excluir o Mauro um pouco, né? Que a gente não está mais aguentando, né? E agradecer ao Molina, né? Que o Molina e o Murilo, que hoje correram atrás aí do Fred e do Dayan, o pessoal da THE 360, que tem ajudado a gente a construir esse talk show aí. E acho que a gente está conseguindo criar, longe ainda de ser um Fred da vida, mas a gente chega lá. Na verdade, a gente jamais chegará. Já que você já botou esse parâmetro, não tem como chegar no Fred, não tem como fazer o trabalho do Dayan. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Sports Insights Talk Show. Tem que ser sempre termos ingleses, fica muito mais bonito. A gente volta na próxima segunda-feira e se o Fernando Fleury não falou quem é que vem na segunda-feira, ele não tem a menor ideia de como vai ser o programa, vai ser tão legal quanto esse. Vai ser difícil, mas vai ser. Um grande abraço para todos. Espero que não seja para você também. Mas enfim, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, um abraço.